Reverendo Edson, a palavra é sua, mas muito obrigado mais uma vez pelo convite. Você sabe a admiração que eu tenho por você, o carinho, e para mim eu não poderia estar mais feliz do que ver a nossa Igreja Batista Acolher inaugurar uma classe tendo a tua presença com a gente. Muito obrigado. Eduardo, eu agradeço de coração o convite. Você é um menino de ouro, precioso. Me lembro de você lá no seminário e aquela convivência, né, a sua inteligência. E assim também foi, né, com o Tiago, com o Jonathan, né, com o Vitão, pessoas tão queridas, alunos assim que eram amigos, né, mais do que alunos, eram amigos. Então, para mim é uma emoção, né, reencontrar com vocês, né, nesse contexto totalmente diferente. E quero parabenizá-lo realmente, Eduardo, pela iniciativa, né, da classe Rubem Alves, né? Eu acho que é um gesto muito bonito da parte de vocês e que essa classe aí realmente dê muitos frutos, né? Dê muitos frutos. Você disse que eu sou aquele que entende sobre o Rubem Alves, um dos que melhor, não sei o quê, não sei o quê. Tire isso da sua cabeça. Estou longe de ser um especialista, o que melhor conhece o Rubem Alves. No Brasil tem muitas pessoas assim, fora do país também. Mas eu sou um encantado com o Rubem Alves, né? Isso aí é uma coisa que eu tenho que reconhecer, né? Desde o período do seminário, nos anos 80, né? Na segunda metade dos anos 80, lá em Campinas, né? E depois que eu conheci os textos do Rubem, o próprio Rubem, né, pessoalmente, ele exerceu um fascínio sobre mim, um encantamento que nunca acabou. E que é uma coisa impressionante, que só cresce, né? Só se torna maior. Então, no ano passado, em outubro, uma iniciativa aqui do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, criou-se, né, através do NEPROTS, o núcleo aqui de estudos de protestantismos, criou-se a Sociedade Internacional Rubem Alves, né? A gente fez um evento muito legal, muito bonito, tinha mais de 100 pessoas de diversos lugares, gente de fora também, do exterior, e formou-se então a Sociedade Internacional Rubem Alves, né, que pretende ser exatamente um lugar, um espaço para pesquisar, né, para divulgar a grande obra do Rubem Alves, e no nosso caso aqui, sobretudo, a obra dele mais ligada à questão da religião, né? Então, o Rubem como um pensador da religião. Então, eu tenho o privilégio de fazer parte da diretoria, né, dessa instituição, e lá é um grupo muito querido, muito bacana, a gente está cheio de projetos, cheio de planos, né? E a gente está em fase de criação de um site e uma página no Facebook, onde a gente vai postar, né, muita coisa sobre Rubem Alves, os textos sobre ele, textos dele, depoimentos. E aí, se vocês quiserem se juntar a nós, vai ser uma alegria. A gente quer formar uma grande confraria, né, de mulheres e homens, né, de pessoas aí de todos os lugares que possam, então, formar essa grande confraria em torno da obra, né, do Rubem Alves. Eu acabei não me apresentando, estou há 2 anos e meio como professor aqui do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou pastor emérito lá da Igreja Cristã de Ipanema, né? E também estou à frente aí, né, na diretoria, né, da Sociedade Internacional Rubem Alves, mas sou, como eu sempre digo, um caipira lá do interior de São Paulo, do interior do Paraná, entendeu? E então, e é desse lugar que eu gostaria de falar do Rubem, né? Porque o Rubem, ele é um encantador de pessoas, de vidas, ele é um grande sedutor, né? E me seduziu assim na minha caipirice, né? Sedutor no sentido como bofe, referindo-se a Jesus, né? Jesus não era um impostor. O impostor é aquele que impõe o seu sonho, o seu projeto ao outro. O sedutor é aquele que seduz o outro a pensar os seus próprios sonhos, né? Então, quando eu penso nessa figura, eu penso no Rubão, no nosso querido Rubem Alves.
E a frase, assim, o que me vem à cabeça agora para pensar o Rubens é uma frase do Roger Bastide, né, o antropólogo francês, que veio para o Brasil, se encantou com isso aqui, escreveu livros, etc. O Roger Bastide tem uma frase que eu acho que se aplica bem ao Rubens, dizer: eu sou 1000 possíveis em mim, e eu não vou me resignar a ser apenas um deles. Eu sou 1000 possíveis em mim. Acho que o Rubem Alves é exatamente isso, né? E se eu pudesse, nesse pouquíssimo tempo que eu tenho aqui, de falar dessa, né, desse caleidoscópio que é o Rubem, dessa pluralidade de personagens, de figuras, né, que é o Rubem Alves, porque é isso, ele, né, é 1000 possíveis nele mesmo, né? Tem uma multidão aí, né, dentro do Rubem. Alguns personagens, alguns aspectos, algumas nuances, algumas faces do Rubem, obviamente que se destacam, né? Mas ele é essa riqueza, essa pluralidade, essa imensidão, né, de figuras, de rostos, né? E por isso que eu acho que a sua obra é tão interessante, tão cativante, e ela não envelhece nunca. Ao contrário, ela se renova muito, né? O Rubem é aquele menininho, né? Aquela criança nascida em Boa Esperança, né? Dores da Boa Esperança, em 1933, né? E nascido uma família que havia sido uma família muito rica, né? Mas com a crise de 29 da Bolsa dos Estados Unidos, né? O pai do Rubem aplicou todas as suas riquezas, né? Todo o seu potencial, todo o seu capital no café. E o café era uma commodity, então, que teve praticamente 90%, né, de perdas, né, no seu preço, e a família, que era uma família muito abastada, se transformou numa família pobre, numa família com muita dificuldade, né? Rubem nasceu nesse contexto. E esse é um aspecto interessante, porque o fato da pobreza em si, da dificuldade da família, não impediu que Rubem fosse uma criança feliz, né? Ele diz isso com muita força, né? De que ele só se percebeu pobre, né? Ele só se percebeu pobre quando mudou para o Rio de Janeiro, né? Aos 12 anos de idade, né? Um adolescente, um menino, quando o pai começou a melhorar de vida, foram para o Rio de Janeiro, e o Rubem, então, começou a frequentar o Colégio Andrews, né, um colégio tradicional do Rio, e ali, segundo ele, sentiu pela primeira vez a sua pobreza, no sentido de que, por exemplo, né, e esse personagem ficou assim muito forte na vida do Rubem, um menino, né, provavelmente da sua idade, chamado Benjamin, né, viu que o Rubem estava lá, né, de sapato sem meias, né, uma coisa assim que é bem do caipira mesmo, né? E aí virou para ele e falou: você é ridículo, você é ridículo. Então, esse menino Rubem, de 12 anos, né, sofreu uma anomia fortíssima, né, quer dizer, o seu mundo mudou, né, essa transferência de Boa Esperança para o Rio de Janeiro, a cidade grande, outros valores, outras visões de mundo, tudo isso, e sobretudo, e esse exemplo, né, do bullying que ele sofreu na escola é bastante paradigmático, né, no sentido, né, desse menino que teve que se reinventar, né, de um mundo que rói, que cai, né, que se esfacela, ele tem que se reinventar, e a sua reinvenção na adolescência o lançou numa coisa que é uma praga de todos nós, de todos os tempos, e sobretudo do nosso tempo. O Rubens se transformou num fundamentalista, né? Então ele foi para a igreja presbiteriana lá da Passagem, da Rua da Passagem, e ali ele, de alguma maneira, deu um jeito na sua vida, na sua anomia, né? Porque o processo é sempre assim, né? Um mundo que acaba, um mundo que se quebra, e essa possibilidade da reconstrução de um mundo, né? Na chave assim da certeza, da segurança, alguma coisa que me dê um sentido, alguma coisa que me dê um chão, alguma coisa que me diga que eu estou certo, que, enfim. E essa chave foi um fundamentalismo. Ele se transformou num fundamentalista, num jovem fundamentalista, né? Eu conheço pessoas lá da igreja de Ipanema que conviveram com o Rubem nessa época, lá, né, aí no Rio de Janeiro, e diziam que o Rubem era um chato.
Aliás, o Gonçalo, na biografia do Rubem, ele fala isso, um testemunho de um primo dele. O Rubem ficou chatíssimo, foi uma pessoa chata, né? Depois o Rubem até vai falar sobre isso aqui. O pior chato é aquele que não se sabe chato, né? Não se vê chato, né? E o fundamentalista é sempre um chato, né? Cheio de certezas, aquela coisa certinha. E o Rubem, depois disso, vejam esse 1000 possíveis em mim, né? Essa multidão, essas inúmeras possibilidades. Depois o jovem Rubem vai para o Seminário Presbiteriano do Sul, a grande casa, né, presbiteriana no Brasil, aquela época, né? 1953, né? Então, o Rubem, ele tinha o quê? 20 anos, né? Nasceu em 33, 53 vai porque ele queria ser uma espécie de Billy Graham, né? Dentro daquela chave fundamentalista, ele queria ser um tirador de almas do inferno, né? E assim ele foi para o seminário, né? Para a decepção dos seus pais, né, que o queriam médico, né? Ele estava tudo certo, para ser um grande homem, uma pessoa inteligentíssima, o que fizesse faria bem, seria um grande profissional, fosse um engenheiro, fosse um médico, mas ele optou pela teologia, muito influenciado por essa sanha fundamentalista. Foi para o seminário, e mais uma vez a anomia, e mais uma vez a reinvenção, e mais uma vez o caos, e mais uma vez nasce um outro Rubem ali, né? Esse processo de contínuos nascimentos, nasce ali um estudante de teologia, que sobretudo pela influência sofrida, né, por um grande teólogo, né, americano que estivera na Colômbia e viera para o Brasil, chamado Richard Shaw, a influência que essa figura teve sobre Rubem Alves foi um negócio assim demolidor, né? Então o Shaw ensinou, né, Rubem e aquela gente toda, Jovelino Ramos, Jonas Rezende, toda aquela, né, aqueles seminaristas todos, a parar de olhar para cima, a parar de olhar para dentro e olhar para frente, a ver o mundo calvinista, né, que é sempre o palco da glória de Deus. Shaw entendia essa glória de Deus como o sofrimento humano, os clamores humanos. Então, a mudança que isso teve sobre a vida de Rubem Alves foi uma coisa muito impressionante, né? E aí, né, depois desse período da formação no Seminário Presbiteriano do Sul, a Casa dos Profetas lá, né, que ainda hoje existe na Avenida Brasil, número 1200, lá em Campinas, onde eu tive o privilégio de estudar também, fazer a minha formação em teologia. Dali, Rubem foi ser pastor na cidade de Lavras, E foi pastor de 1957, comecinho de 58, até o finalzinho de 1962. Então, ali Rubem, né, teve a sua experiência de pastoreio, pastorado, né? Esse período está bem retratado no livro que é a biografia do Rubem, né? É uma pena não viver. É muito rica a experiência do Rubem ali como pastor, né? E depois disso, obviamente, né, essa veia mais, né, do estudo, essa veia, né, digamos assim, acadêmica, ela fala alto, e Rubem, então, parte para uma experiência, né, para fazer o seu mestrado, né, fora do país, lá no Seminário União, nos Estados Unidos, né, em Nova York, e lá ele faz o seu mestrado, então. Faz um trabalho belíssimo, né? Um trabalho assim que é pouco estudado, né? São poucos os que se debruçaram sobre essa obra do Rubem, né? Ela não é a mais famosa, ela é pouco conhecida, e que é uma interpretação teológica do significado da revolução no Brasil, né? Essa obra de 1963 é uma obra brilhante, assim, a gente vê toda a erudição daquele jovem, né, teólogo, e ele vai depois, volta para o Brasil, tem muitos problemas, obviamente, né, com a igreja e com a ditadura militar, e acaba voltando, então, para os Estados Unidos, onde ele faz o doutorado dele, né? E aí surge um outro Rubem, né? Em 1968, com a defesa da sua tese de doutorado, né? Chamada da Esperança, mas, na verdade, o título original era Para uma Teologia da Libertação.
esse trabalho que é tido como uma semente, né? Como o trabalho inicial, digamos assim, um dos elementos fundadores, né? Da chamada teologia da libertação, né? Então, Gustavo Gutierrez escreveu seu trabalho depois, né, sobre teologia da libertação em 1971. Então vejam que em 68 o Rubens já escreve a sua obra, né, que é então esse marco aí da teologia da libertação. Surge o teólogo da libertação, surge o teólogo ecumênico, surge o teólogo, né, que vai assessorar o movimento Igreja e Sociedade Isal, que vai escrever, né, muitos textos. Nesse período aí do começo dos anos 70 é impressionante. O Rubens escreve uns 20, 30 artigos